Salve, 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 moçada linda! Você que quer passar no vestibular da UTF-PR. Meu nome é professor Edilson, disciplina de História, e eu selecionei para você 7 assuntos em História do Brasil e 8 assuntos em História Geral. Tenho certeza que com essas dicas você vai gabaritar a prova de História. Então, bora lá, anote aí em seu caderninho, porque vale muito a pena você estudar comigo. Então vamos lá. Top 1, o que é importante? Estude capitanias hereditárias, o processo de descentralização política aqui no território brasileiro, ocupar e dominar o espaço, dividir para melhor governar. Só que, no entanto, houve um redundante fracasso, né? Quais os motivos? Distância da metrópole, distância entre províncias, investimentos muito altos. Portanto, dentro desse sentido, com o fracasso das capitanias hereditárias, surgiu aí o governo geral ou a centralização política. Top 2, estude mineração. Mais do que nunca, aquele grande objetivo da coroa portuguesa deu certo, achou-se finalmente o ouro no Brasil e a região de Minas Gerais foi literalmente invadida. E aí uma grande questão, quem é que achou o ouro, vai explorar? E aí nós temos então em 1708 a Guerra dos Emboabas, os bandeirantes que acharam o ouro, muitos acreditam inclusive que foi o bandeirante Borba Gato e os portugueses que queriam explorar o ouro. Nesse sentido, os portugueses chamados de Emboabas venceram a disputa e, claro, passaram, portanto, a explorar. 1720, revolta de Filipe dos Santos, também chamada de Revolta de Vila Rica, onde a questão aqui era ser contra a instalação das casas de fundição. Vale a pena você estudar isso aí, tá bom? Outra coisa também importante é a sociedade mineradora do período. Uma sociedade basicamente urbana, porque começou a acontecer no Brasil, então, o surgimento das cidades aí, Vila Rica, Ouro Preto, Tiradentes, posteriormente, Diamantina e tudo o mais. É dentro desse contexto que está acontecendo lá na Europa a Renascença, e você tem aqui no Brasil a arte barroca, a obra de Aleijadinho. Vale a pena tocar isso aí, tá ok? Top 3, a independência do Brasil. O que é importante nós lembrarmos aqui? O processo começa em 1808 com a chegada da família real. 1820 tem a Revolução Liberal do Porto e aí a volta da família real para Portugal depois dos investimentos feitos aqui no Brasil. Nesse caso, voltou a família real, ficou no Brasil Dom Pedro I, que será primeiro, claro, como príncipe regente. Portanto, aí ele começa a tomar as suas primeiras mudanças, as primeiras decisões nos primeiro semestre de 1822. Pode colocar aí o dia do fico, você pode colocar aí já, ele vai dizer que promete fazer a independência do Brasil no mês de agosto, para que em setembro, portanto, nós vamos ter aí o quê? A proclamação da independência. Logo em seguida, temos aí a primeira Constituição do Brasil, 1824, que é o início do primeiro reinado. Você tem, portanto, uma grande questãozinha aí. Poder moderador, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era o poder do imperador. Top 4, segundo reinado, Pedro vai abdicar do trono por N motivos, e um deles também a disputa do trono lá em Portugal. Nós temos, portanto, o período regencial e logo em seguida, em 1840, com o golpe da maioridade, assume Dom Pedro II, O golpe da maioridade, aí você tem, portanto, o Pedrinho no lugar do pai, assumindo com poderes, em uma sociedade onde a economia ela era muito forte no café. O café surge com força, mas também aí podemos citar, na segunda metade do século XIX, o surto industrial, a era do Barão de Mauá. Vale a pena estudar isso também, ok? Outro ponto importante do segundo reinado, a Guerra do Paraguai. Vitória brasileira, mas desgastes com o exército que queria
Participação política, 1888, a abolição da escravidão e finalmente diante de crise abolicionista, crise com a igreja, crise com o exército, nós temos então em 1889 a proclamação da República. E importante agora na República é o quê? A República oligárquica. Senhoras e senhores, que período foi esse? Vale a pena mensurar o governo de Campos Salles, que representou o auge da oligarquia. Nesse quesito, estudem coronelismo, clientelismo, voto de cabresto, política dos governadores, também chamada de troca de favores, o revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais, política do café com leite. E dentro desse contexto, crise de 1929 lá nos Estados Unidos afeta o Brasil. Teremos aí o fim desta política do café com leite e o início da chamada Era Vargas com a Revolução de 1930. Outro assunto muito importante, meus amores, top 6, Era Vargas. Como é que nós podemos sintetizar Vargas? Trabalhismo, populismo e industrialização do Brasil em 3 etapas. Primeira etapa, o governo provisório, que vai de 1930 a 34. Dentro desse período, vale a pena destacar a Revolução Constitucionalista de 1932. Segundo período, governo constitucional de 34 a 37, quando Vargas é eleito indiretamente, né? Após aí a Constituição programada, promulgada. Nesse sentido, durante o governo constitucional, 2 grupos rivais e opostos, os integralistas, que eram chamados aí de fascistas, liderados por Plínio Salgados, e os aliancistas, né? Liderada por Luiz Carlos Prestes. Dentro desse contexto, aí, em 1937, diante de uma ideia de que os comunistas queriam tomar conta do Brasil, nós temos o Plano Cohen e, com certeza, o golpe de Estado que marcou o Estado Novo de 37 a 45, a chamada ditadura varguista. O top 7 e o último, ditadura militar. Estudem a ditadura que vai de 1964 a 85, um período de muita contradição. O governo disse que era democracia, mas na verdade apenas 2 partidos políticos, onde a Arena representava o governo, MDB representava a oposição. Só que a oposição, lógico, era censurada, nós temos censura à imprensa, nós temos restrição aos direitos políticos, aos direitos civis e perseguição ao grupo oposicionista. Diante de protestos variados aí, inclusive a marcha dos 100 mil, nós teremos em 1968 a promulgação do ato institucional número 5, chamado de violência legitimada. Nesse sentido, vale a pena destacar também as organizações contrárias à ditadura militar, principalmente a Aliança Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Em 1970, o Brasil será tricampeão mundial no México e, portanto, segundo o governo, este é o país que vai para frente. Propaganda ufanista, Brasil, ame-o ou deixe-o. Gente, um período contraditório, né? E aí, maio de 1983, nós temos início ao chamado movimento Diretas Já. Sim, eu quero votar para presidente, né? Uma emenda do deputado de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Vale a pena ficar atento a isso aí, tá bom, moçadinha? Agora, 8 dicas de história geral. Top 1, feudalismo, sociedade estamental, clero, nobreza, servos, estudem, onde as relações eram verticais e horizontais. Verticais, de cima para baixo, as ordens ou pagamento de taxas dos camponeses para os senhores. Relações horizontais, sucedania e vassalagem, onde o poder político era descentralizado. Top 2, absolutismo e mercantilismo. É o início do Estado moderno, é a desagregação do modelo feudal, onde o poder político é do rei, do monarca, mas a riqueza é para a burguesia. Portanto, o período é chamado de aliança entre rei
e a burguesia que vai crescer. E a nobreza? A nobreza está em decadência, em declínio, né? Nesse contexto histórico é importante lembrar as viagens ultramarinas e o mercantilismo com características, né? Política do metalismo, intervencionismo estatal, balança comercial favorável. Você pode citar também aí o colonialismo, né? Ou o pacto colonial, como queiram pensar. Mas sem dúvida nenhuma, o rei intervia em todas as decisões. Terceiro, renascimento, né? A retomada do pensamento greco-romano, onde o antropocentrismo ganha força, ganha vez, ganha voz. Louvar o homem significa louvar o próprio Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, essa burguesia passa a financiar as obras de artes, são os mecenas. E na ciência, claro, nós temos uma mudança emblemática. O geocentrismo ptolomaico substituído pelo heliocentrismo. Coloque aí Nicolau Copérnico, coloque aí Galileu Galilei, os cientistas Isaac Newton, Johannes Kepler e tantos outros. Top 4, reformas religiosas. Em uma sociedade onde a igreja estava com uma crise moral muito grande, principalmente vendendo indulgências e se aliançando a um burguês, ao rico comerciante, banqueiro Jacob Figer, Lutero vai ser contra a venda de indulgências. Escreve, portanto, 95 teses contra as indulgências. É a reforma luterana. Do outro lado, nós temos a reforma de Calvino, onde afirmava-se a predestinação absoluta. Reforma anglicana. Não se trata de política, não se trata de fé, mas de política, onde o rei Henrique VIII divorcia-se de sua esposa Catarina de Aragão, e a igreja, portanto, ao discordar do divórcio, excomunga-o. Surge, portanto, a igreja anglicana. E a igreja católica reage, criando a contra-reforma para conter o avanço protestante. Top 5, Revolução Industrial. É a consolidação do capitalismo industrial. A burguesia se divide aí, tem a burguesia contra o proletariado, né? Uma Inglaterra pioneira e muitas transformações sociais, direitos, trabalhadores, luta por reformas, ludismo, Carta do Povo. Vale a pena estudar com carinho isso aí. Top 6, Revolução Francesa. Crise no absolutismo francês, onde, portanto, diante de muita pressão, o rei convoca os estados gerais. Impasse na votação e juramento na tela. É dentro desse contexto que lá, né, em Paris, a população começa a quebrar tudo. É o chamado movimento onde os sans-culottes começam a quebrar. E lá em Versalhes forma-se uma Assembleia Nacional Constituinte, né? O rei vai trair o movimento, vai fugir e na fuga é capturada, instaurando-se, portanto, a República Jacobina, fim da monarquia, o rei é guilhotinado, período ou regime do terror. Depois de muito sangue, muitas mortes, teremos a contra-revolução burguesa, ou seja, a alta burguesia girondina chega ao poder que possibilita, portanto, o golpe 18 Brumário e a chegada de Napoleão ao poder. Top 7, Primeira Guerra Mundial. Século XIX, imperialismo, África, Ásia. E esses países em oposição à Europa que não se entendem, começam, portanto, a demarcar território e a crise começa para valer quando Francisco Ferdinando, o herdeiro, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado na região da Bósnia, né? Em Sarajevo. Resultado, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Etapas: guerra de movimentos, guerra das trincheiras e uma nova guerra de movimentos. Vale a pena destacar aqui, em 1917, que foi o ano decisivo, saiu a União Soviética e entrou os Estados Unidos. 1918, a Alemanha se rende e nós temos logo em seguida, 19, o Tratado de Versalhes. A Alemanha é culpada. E por fim, e por último, Segunda Guerra Mundial. Ascensão dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, principalmente, eixo Roma, Berlim, Tóquio. É o pacto anticominter, anticomunista, né? Em 39, Hitler assina com Stalin o pacto de não agressão. Polônia invadida em 39,
a França em 1940, e aí você vai ter, dentro desse contexto, a invasão na União Soviética, a Batalha de Stalingrado, a pedra do tropeço de Hitler, que começa o início da derrocata alemã. No Pacífico, guerra entre Estados Unidos e Japão. 1945, bombas sobre Hiroshima, Nagasaki, e aí nós temos o final da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena destacar aqui. Gente linda, estudem esses tópicos e ó, uma ótima prova a todos. Tchau, meu nome é Professor Edilson.